volta para uma conversa de peso hoje com o sociólogo e ex-vereador da nossa cidade, Leandro Larsen. E aí, Leandro, a gente falava sobre tudo que aconteceu lá naqueles anos de 98? 98, 99, 2000. Tu ganhou uma confissão de presente, né? É. Uma fita gravada, né? Uma gravação. Não, eu próprio gravei a Pois fita. é, tu ganhou o presente do cara falar, de uma confissão dele, falando sobre o que a prática, nem um pouco desejada, nem um pouco aceita, mas relativamente comum, por incrível que possa parecer, da corrupção na política. Né? Exatamente. Como dizia antes, eu me tornei uma pessoa questionadora dentro da Câmara de Vereadores, em função dos compromissos estabelecidos com os funcionários públicos. E chegou um momento de tanta tensão que me convidaram para um jantar para esclarecer dúvidas, para conversar, para trocar ideias. Para mim, talvez, colocar as minhas posições, o que me desagradava no governo, e eu realmente fui a esse jantar e pontuei tudo que me desagradava. E também aproveitei a oportunidade para fazer uma pergunta. Mas o objetivo foi afinar o discurso ou calar a boca, Leandro? Eu acho que foi afinar o discurso. Era realmente recuperar uma relação? Era tentar me convencer de que o governo não era tão ruim assim, que não tinha queimado a língua, de que não tinha me passar por situação que eu não gostaria na Câmara, porque eu tinha sido o fiel em 97, defendendo algumas alterações, cuja resposta não veio nos anos seguintes. Né? E eu fui à janta, fiz as minhas colocações, mas aproveitei para fazer uma pergunta que turbinava os corredores da Câmara na época. Né? O que se falava é que na época não tinha fidelidade partidária, as pessoas, os vereadores saíam por favores, por empregos para parentes, e perguntei, assim como eu estou aqui contigo, perguntei. E é verdade que tu compraste os vereadores para vir para o nosso partido, para dar mais sustentação na Câmara, mais apoio? E A, B e C, eram 3 vereadores. Né? Exato. E aí o prefeito, na época, disse assim, eu comprei do meu bolso, com 7 mil para cada um, então, 7 mil reais. E eu gravei, saí dali, eu estava com um gravador, e passei alguns meses pensando, refletindo sobre aquilo. Ouvi 3 pessoas que eu considero muito ouvir na época sobre isso. E 2 deles disseram, não, acho que você tem que realmente levar como eu pensava. E eu fiz, né? Fiz alguns meses depois do jantar, né? Fez o que devia ter sido feito. O que me trouxe algumas críticas de algumas pessoas que eu tanto admirei na vida, admiro até hoje pelos trabalhos prestados, alguns articulistas da mídia do Novo Hamburgo, que nunca me chamaram para perguntar, ficaram trabalhando em cima das supostas razões que me levaram, ou o que eu queria com aquilo, ou um desejo que eu teria tido que foi frustrado, como concorrer a deputado estadual ou ser secretário, nada disso. Né? Então, e nada disso importa realmente para o fato, né? Mas as pessoas nada concorre para o fato em si. Eles não se miraram no foco. Mas podia ter sido tudo verdade, o fato em si, né? No foco que era a declaração de que ele havia comprado. Né? E aí veio a CPI, as fitas gravadas, foram lá dizer que a voz não era dele, que a fita era montagem. Aí foi contratado o Instituto da Bahia, que aliás só foi pago as passagens dos técnicos que vieram para confrontar. E aí o prefeito foi orientado a mudar a voz por um grande promotor aposentado hoje da cidade. Eu vi isso. Muda a tua voz que eles não vão identificar para poder provar que a fita era uma fraude. Não adiantou. Mesmo tentando mudar o time de voz, os laudos vieram e comprovaram que as vozes e tal. Então foi um episódio desgastante de 1 ano e meio, até que redundou na votação do relatório da CPI da Câmara, depois da eleição do ano 2000, em que o prefeito se reelegeu, inclusive. Né? E que com esta votação a gente teve um resultado de 11 votos, eram 21 vereadores, não vamos 11 votos a 10. Exatamente. Quando tu tinhas ali visto que passaria uma provável cassação do prefeito, né? O impeachment do prefeito realmente naquele momento. E por um voto de última hora de mudança, acabou não se concretizando uma coisa que
Bem, acabou levando a reeleição dele por outros motivos, mas que no momento seguinte foi catastrófico o resultado para todos eles, né? Para os agentes políticos da época, o prefeito municipal também até hoje responde a uma série o ex-prefeito responde a uma série de questões judicialmente, mas que também te custou caro, né? Tu que era para ser o mocinho da história, por fazer a coisa que devia ser feita, foi por muita gente considerado vilão. Eu procuro fazer uma revisão, porque eu imagino, por exemplo, até alguns que até hoje não me cumprimentam, daqueles do PDT, que eram meus companheiros, que almoçavam, jantavam comigo, e que em função disso, em função da clareza dos fatos e da vontade de continuar, depois de anos de luta, chegando ao poder, ganhando, recebendo um cargo político, que é bem remunerado, a gente sabe, os cargos políticos da prefeitura são muito bem remunerados. Então as pessoas não pensaram com a ideia, com a ideologia, com os seus valores, né? Pensaram com o seu bolso. Então eu entendo também essa questão que as pessoas têm, né? Infelizmente, né, eu tenho que compreender, mesmo discordando dela, né? Porque eu já passei as maiores dificuldades na vida e nem por isso eu fui para lá e para cá. Também não ia te vender por causa daquilo. Até queria te comentar, na década de 80 e 90, quando eu comecei na política e o PMDB era governo sempre aqui, de vez em quando um companheiro nosso que se destacava na militância nos bairros e tinha grande liderança, era cooptado pelo PMDB por um emprego. Mas isso era raro, Rodrigo. Raramente acontecia. E essa pessoa, depois que aceitava, passava cabisbaixo. Sempre era cooptado, mas normalmente não aceitava, né? Normalmente não aceitavam, porque nós achávamos que o PMDB podia ter feito mais por Novo Hamburgo com a arrecadação que nós tínhamos na época. E quando um ou outro aceitava, passava cabisbaixo no outro lado da rua, de vergonha de nós. E hoje não, hoje o sujeito vai a vereador, faz 500 votos, no dia seguinte ele está dizendo, olha, eu tenho 500 votos, eu quero um cargo. Ele está assim, né? Infelizmente. Em 1992, estamos falando de história de Novo Hamburgo aqui, história de ontem, né? Em 1992, o PDT decide entre ser vice do PMDB ou não. Exato. Vocês eram a voz contrária até aquele momento e foram, Américo Coppetti foi convidado pelo então candidato Foscarini, né, o Otalíbio Foscarini, que acabou elegendo, na verdade, acabou dando sequência ao PMDB, né? Vocês a serem vice do PMDB. E aí o diretório votou, discussões homéricas, né, infindáveis e de alto nível político, me parece. De baixo também, né? De baixo calão, pelo menos, também. Vocês acabaram ficando uma votação de 23 a 22 votos, ganhando por não serem o vice do PMDB naquele momento. Olha. E o voto do 23 podia ter sido teu, que votou contra a União. Hoje, mais de 20 anos depois passados, 23 anos, tu te arrepende de alguma forma disso? Sem dúvida, me arrependo. Porque nós vínhamos de 1980 a 92, 12 anos, portanto, fazendo o discurso de que o PMDB, com a arrecadação, podia fazer mais e que nós, se chegássemos lá, faríamos mais. Mas hoje, após uma grande reflexão de tudo que a gente passou e viveu, o Coppetti, a figura do Coppetti, a inteligência que ele teve e tem, ele provavelmente contribuiria muito naquela administração, que foi nós acabamos saindo com outro candidato próprio, né? E acabamos levando uma surra. E o Coppetti seria nomeado junto com o Otalíbio, que foi prefeito, e poderia ter contribuído muito, quiçá até o Coppetti poderia logo em seguida, porque não havia reeleição, ter sido o prefeito de Novo Hamburgo, coisa que faria muito bem para a cidade de Novo Hamburgo, tendo em vista o alto quilate e a sabedoria que esse homem tem, né? Isso passa por isso, mas também a análise de que tu poderia ter defenestrado da política hamburguense o seu Ayrton? Não, eu com relação ao Ayrton, eu não... Naquele momento, se tu tivesse feito aquele voto lá atrás, talvez nada disso teria acontecido. Né? Também, uma boa reflexão que tu faz. Talvez em 96 teria vindo o Coppetti eleito, talvez em 2000 teria sido reeleito, talvez em 2004 teria vindo Jair Foscarini,
nós talvez não tivéssemos experimentado Talvez. essa administração. Isso é possível. Não adianta a gente pensar nisso. Mas eu me arrependo, sim, assim como provavelmente alguns daqueles outros 23 também pode ter feito uma reflexão nesse tempo, né? Quer dizer, são coisas que acontecem na política. O PDT está sempre nessa do último voto para decidir para que lado vai, né? Continuou depois que saiu pelo jeito, né? Na última foi exatamente a mesma coisa que aconteceu, né? As histórias do PDT lá a gente acompanha pelos jornais, né? Tu te sente feliz em ter deixado o partido a partir de tudo isso que tu viu? Eu não tinha como ficar na época no PDT porque era uma realidade local. Como eu disse antes, a maioria estava empregado na prefeitura e essa maioria era do diretório. Então, dos 45 membros, por exemplo, devia ter 42 empregados, CCs lá dentro. Não adiantaria eu ter levado a história para o debate interno, né? Eu tive que tomar uma decisão individual em cima das minhas convicções na época, né? Tendo agradado ou desagradado as pessoas, enfim. Eu não me arrependo disso, né? Infelizmente, aí eu tomei um rumo como eu sempre me considerei um sujeito, como dizia o Raul Ponte lá, eu era um populista do PDT, mas eu era de esquerda, então eu fiquei entre PSB e PT, o que eu vou fazer da vida. E depois de algumas conversas eu me filiei ao Partido Socialista, desde 2000, né? Desde 99. Como foi o momento seguinte para ti? Tu andou experimentando algumas coisas não muito legais aí, não muito que fizeram bem para ti, a tua saúde acabou sendo prejudicada em tudo isso, né? Sim. O jogo, né, foi uma realidade, foi uma coisa que felizmente tu conseguiu transpor, uma depressão profunda, né? Como é que tu tá hoje, Leandro? Como é que foi passar por tudo isso? Tu tá pronto para escrever um livro de história de Novo Hamburgo, uma história verdadeira de fizemos o que tínhamos que fazer? E que Novo Hamburgo compreenda isso e que a política seja melhor a partir disso? Possível, né? Estou juntando os pedacinhos das esquinas das quais a gente caminha na vida. Mas assim, eu tive o grande privilégio nesse tempo também de ter convivido com o Jair Foscarini, ser secretário, ter feito um trabalho exaustivo, forte, consequente lá com ele. Mas, como tu disseste, ao mesmo tempo o bichinho de um vício me pegou, né? E após o trabalho eu não podia deixar de jogar, né? Ir nos caça-níqueis e tal. E eu já tinha, evidentemente, algumas crises de depressão, mas leve, né? Leve, tudo leve. E de tristeza, depressão. Mas depois desse tempo, né, que a gente... Porque eu também aprendi o que é a fissura, né? Então eu creio que eu consigo compreender aquele que usa a maconha, a cocaína, o álcool, quer dizer, vem aquele momento do dia que tu te pega dizendo, poxa, mas eu fiz isso é errado, não me dá nada, não serve, só me faz mal. Mas passam as horas, você vai fazer o seu exercício de trabalho e chega lá no final da tarde, da noite, você vem com aquilo de novo. Eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer. E é algo realmente que é um processo. E felizmente, é claro, passamos por isso. E aí depois veio o processo de culpa. Eu sou culpado, eu errei comigo, com a minha família, com todos. Podia ter feito melhor nisso ou naquilo. Gastei o que eu não podia ter gasto. Mas é a fissura, é algo que quem não teve fissura na vida por alguma coisa, talvez inimaginável. Mas quem teve sabe que é preciso restabelecer a vida, firmar os pés de novo e nascer. E eu acredito que são pessoas que nos ajudam de uma forma. São os anjos de Deus, né? E eu tive, felizmente, alguns anjos de Deus na minha vida. Maravilha. Só pode passar por isso e assumir publicamente, falar sobre isso, alguém com a integridade que tu tens, Leandro Larsen. Parabéns por isso tudo e pela forma como tu hoje trata isso publicamente, podendo talvez ajudar as pessoas que estão no momento de muita dificuldade na sua vida por quaisquer motivos, quaisquer eles que sejam, né? Tem uma história que eu não posso terminar nossa conversa sem te pedir para que tu conte ela. Nosso tempo já estourou, o Jorge já me puxou as orelhas ali.
que é a petição para que vocês dessem um jeito, governo Foscarini, né, Jair Foscarini, para que acabasse com o Sabiá de Novo Hamburgo. Teve um dia que nós fomos até o Foscarini foi um grande parceiro teu ali. O Jair Foscarini, na primeira reunião do secretariado, disse a seguinte frase: secretários, o mais importante do nosso governo é respeitar as pessoas, inclusive nossos adversários. Isso eu não esqueço. Mas a história dos sabiás é assim. Eu cheguei no gabinete do Jair, a qual eu frequentava a cada 2 semanas para levar um assunto da habitação, e eu notei ele ao lado da janela preocupado, triste. Eu disse: e aí, Jair, tudo bem? Ele disse: tem um protocolo estranho aí e tal. O que quer? Não, querem que eu faça alguma coisa para os sabiás aí não incomodarem, né? E eu disse: mas como assim? Ele disse: não, alguém protocolou, alguém fez um pedido aqui no executivo para que se sentido incomodado com o canto dos sabiás, né? Então essa história é verdadeira, e eu tive no momento em que ele estava com o protocolo, o requerimento na mão. Mas a desesperança dele só podia ser com a humanidade naquele momento. Ele estava muito triste com isso. Como é que pode? Leandro, vida longa e que tu possa sempre continuar sendo protagonista na tua vida pública. Confrontador. Grande privilégio. Obrigado, nós agradecemos. E que a gente possa continuar conhecendo um pouco mais dessa história aí e que as pessoas possam ter vivo um pedaço dessa nossa história de Novo Hamburgo, que ainda vai estar bem contada e bem aclarada para todo mundo, né, Leandro? Sem dúvida. Hoje numa conversa de peso com o sociólogo e ex-vereador de Novo Hamburgo, Leandro Larsen, o cara do pau na nuca. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão. Música